Fala corredor, fala corredora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar os 5 erros que vão acabar com a sua corrida. Você que já está começando na corrida, já começou, já iniciou, está há menos de um ano, talvez esteja realizando alguns erros que estão te impedindo de evoluir. Para você que ainda não começou a correr, é hora de você entender esses pontos e já começar do jeito certo e não errar, porque esses 5 pontos que eu separei realmente são a realidade dos corredores iniciantes que estão há menos de um ano na prática. Talvez se você estiver há mais tempo sem uma orientação, você possa estar também cometendo esses erros que estão prejudicando a sua evolução. E eu vou te mostrar como evitar eles para que você alcance a sua máxima performance dentro do treinamento. E se você ainda não está inscrito no canal, eu peço que você aperte o botão se inscrever para você ficar atento aos conteúdos do canal e também ative o sininho de notificação para que sempre que um conteúdo novo entre, você esteja ligado e venha assistir o nosso conteúdo. Você já sabe, é uma coisa que você tem que colocar também, deixe seu curtir, deixe seu like, isso é muito importante para que esse conteúdo chegue até mais corredores e que eles não cometam mais esses 5 erros que estão prejudicando a sua evolução dentro da corrida. Estão te prejudicando, que vão acabar com a sua corrida. Roda a vinheta e vamos para cima! A gente fez algumas pesquisas perante os nossos seguidores, as pessoas que nos acompanham, que já participaram de algum evento nosso, e a gente pegou alguns números importantes que vão trazer um norte muito importante para que nós corredores consigamos ter uma segurança maior dentro do processo. 40% correm menos de um ano, ou seja, estão num processo de iniciação na corrida de rua. Por mais que já alcancem 10, 15 km, não sei a distância, mas nesse primeiro ano ainda é considerado esse corredor um pouco mais iniciante, que está se adaptando às cargas de treino, aos tipos de treino, às diferentes intensidades. Então, 40% é bastante gente. E 88,7% relataram que nunca tiveram um acompanhamento profissional, ou seja, nunca treinaram com um treinador, nunca tiveram uma planilha de treino personalizada, e isso faz diferença também na hora de cometer esses 5 erros. Mas eu quero deixar vocês bem calmos, bem tranquilos, que eu, Nilson, também já fui desse time dos 88%. Eu comecei a correr em 2009 também, colocava o tênis, saía a correr, fui convidado por um parente meu tio, e também fazia parte e nem tinha noção de que precisava e de que a diferença que iria fazer ter um treinador de corrida voltado, um treino personalizado para o seu objetivo, para o seu atual condicionamento físico. Então nós estamos juntos nesse início. Só que eu não tive a oportunidade de ter assistido vídeos como esse que eu vou mostrar para vocês, principalmente desses 5 erros que estão acabando com a sua corrida. A meta de todo corredor, que me procura é o quê? A gente evoluir na corrida. Então a maioria quer, quero assistir um vídeo novo, não quero cometer esses novos erros porque estão me prejudicando, e assim você vai ter uma dificuldade na sua evolução na corrida de rua. Então, a maioria que me procura já também corre, ou seja, já começou a correr, já foi para ação, já está fazendo 1 km, 2 km, alguma coisa já está fazendo. E o foco desse vídeo vai ser basicamente para você aumentar o seu tempo de corrida, porque se você não cometer esses erros, você vai aumentar o seu tempo de corrida, não tem como. Você vai aumentar o seu tempo de corrida com mais segurança e também não vai deixar de lado a qualidade. Simples, você vai assistir esse vídeo porque você quer correr mais tempo, você quer ter mais segurança e você quer ter mais qualidade. Vindo de um orientador, de um educador físico, de um treinador de corrida. Então, como você já está na atividade, vocês já estão correndo, essa é a questão. O que eu não quero que vocês façam, presta atenção, o que eu não quero que vocês virem, na verdade. Vocês não podem virar um corredor dominó. O que é um corredor dominó? O corredor dominó é aquele que achou uma lesão, um desconforto na panturrilha. E depois dessa lesão, começa a vir um monte de outras lesões. Assim como o dominó. Você coloca um monte de dominó, um lado do outro,
separado por espaçamentos ali. Se você derrubar uma peça, vai derrubar as demais peças. É aquele corredor que, quando acha uma lesão, normalmente a lesão sempre acompanha ele. Não para de ter lesão mais. E é com frequência. De tempos em tempos ali, vai achar lesão, vai achar lesão. Porque tem alguns erros que você deve estar cometendo que estarão sempre contigo, esses processos lesivos. E se você está com um processo lesivo no seu treinamento esportivo, isso vai dizer o quê? Que você não vai ter continuidade. E não tendo tanta continuidade, você não vai conseguir sofrer o processo crônico do treinamento esportivo. Então, eu não quero que você seja esse corredor dominó. O lema da nossa aula é: correr é diferente de treinar corrida. Ok? Isso é muito importante antes de nós entrarmos nos 5 erros. Então, correr é diferente de treinar corrida. Quero que vocês lembrem disso. Vamos para o primeiro erro? Perfeito. O primeiro erro é repetir o treinamento. Como assim, Nilson? Não posso repetir o treino? Tem sempre aquele corredor que corre todos os dias e corre 5 km, ou corre 10, ou corre 6 e não aceita correr menos, por exemplo. Não, mas eu já corro 5, por que eu vou correr 3? Não, mas eu já corro 10, por que eu vou correr 5? Tem aquele corredor que sempre repete treino. Não, mas para mim tá ótimo correr 8 km todo dia. Então eu vou te falar que você vai estar ferindo um princípio do treinamento esportivo, que é o princípio da variabilidade. Você tem que ter diferentes estímulos, e esses diferentes estímulos também podem ser em diferentes volumes, diferentes intensidades, e talvez se você correr uma intensidade mais alta, você não vai conseguir correr o que você já corre agora. Então se você corre 5 km todo dia, eu peço, corre 3 km forte, vai ser tão difícil quanto correr 5 km leve. Então, o que você não pode passar é por cima de princípios, porque princípios são coisas que têm que ser seguidas. Você não pode deixar um princípio de lado. E se você está repetindo os treinos, você está deixando seus princípios. Ah, mas Nilson, você não repete o treino? Eu repito o treino. Eu faço 10 km leve, às vezes 2 vezes na semana, mas tem um porquê e tem um encaixe ali. Não é apenas 10 km leve que eu estou repetindo durante a minha semana inteira. Segundo ponto, mas Nilson, como que eu não vou repetir o treino se eu não consigo correr mais? Porque está estereotipado de que você tem que trocar o treino, você tem que aumentar sempre para mais quilômetros. Então esse não consigo correr mais é mais uma desculpa que você coloca para ficar na sua zona de conforto. Por mais que esteja difícil você correr 5 km todo dia, mas você já sabe o que é isso, você já está acostumado com isso. E aí o corredor, quando ficar acostumado com algum treinamento, ele fica na sua zona de conforto. Se você hoje corre 5 km e gasta 300 calorias, daqui a algum tempo, esses 5 km com a mesma intensidade não vai precisar mais das 300 calorias. Ou seja, já vai estar mais adaptado àquele estímulo. E o que você pode fazer? Essa diversificação dos tipos de treino. Então nós temos o contínuo, nós temos o intervalado, nós temos o fartlek. Isso vai fazer com que você tenha a diversificação e não precise repetir treinos. Eu vou dar um exemplo aqui. Você faz 5 km leve. Por que talvez um dia você não faça 2 km leve, aquecendo, e depois 10 estímulos de 300 metros moderado? Por 1 minuto parado, por 1,30, por 2 minutos parado? Se você pegar o volume, vai dar 5 km também. Só que você já não vai repetir treino e vai entrar num outro objetivo, que é trabalhar um pouco mais de intensidade. Ah, mas só 300 metros. Mas você vai correr mais rápido, isso vai trazer cansaço também. E esse erro de repetir treino é o que a grande maioria faz, que fica sempre no 5, 6, 3, 7, 8, não sei, mas fica repetindo treino e corre muitas vezes na semana. Mas o primeiro erro é repetir o treino. O segundo erro é não controlar a intensidade. Ou seja, apenas corre. E qual que é o lema da nossa aula? Correr é diferente de treinar corrida. Então o corredor pega, não, eu só corro isso. Mas quanto você corre? Eu acho que é 5. Para quanto? Eu não sei, não levo nem relógio. Como que você não leva relógio? Você tem que ter o controle da intensidade. Existe a percepção subjetiva de esforço, mas você tem que saber também. Isso aqui é leve, tá? Mas o quanto que é o leve para você? O teu 5 km leve é 35 minutos? É 25 minutos? Eu não sei. Você tem que começar a partir de agora ter um controle da sua intensidade. E se você não controlar a intensidade, vai acabar com a sua corrida. Por que vai acabar com a sua corrida? Porque você não vai saber as zonas de treinamento, se está no leve, no moderado ou no forte,
e não vai ter conhecimento de como que você vai poder progredir, se você nem sabe agora como que você está. Então, não controlar a intensidade, se você só sai correr, dá para refinar ainda mais seu treinamento. Você consegue lapidar mais e vai te trazer mais qualidade. Você tem que entender que tem que controlar a intensidade. O que vai acontecer? Você controlando a intensidade, vai aumentar a sua consciência corporal. E essa consciência corporal é um ponto importantíssimo para corredores que estão em até 1 ano de prática. Então eu quero que você, a partir de hoje, controle a sua intensidade. Nilson, como assim consciência corporal? Me explica um pouquinho mais. Essa consciência corporal é o que você vai perceber as respostas do seu corpo perante aquela intensidade. Eu estou no leve. Perceba a sua frequência respiratória, perceba a sua frequência de passos, a sua cadência, perceba a sua inclinação. Quando você está leve, você consegue correr inclinado ou você corre um pouquinho mais em pé? Como que tá? Para você entender o tempo de contato com o solo, por exemplo. Eu demoro mais para tirar o pé do solo. E isso vão ter particularidades em diferentes intensidades. A corrida forte, você vai perceber que a sua frequência respiratória vai ficar um pouco mais difícil. A sua inclinação, ela tende a ficar, ou precisa ficar um pouco mais para frente. E com isso, você não pode ser o corredor montanha-russa. O que é o corredor montanha-russa? Às vezes está sendo muito forte e terminando leve. E no meio do treino, você fica correndo leve, corre forte, corre leve, corre forte. Isso é um tipo de treino? Mas quando você não controla, você não tem um objetivo, você não está procurando fazer um fartlek, por exemplo. E existe muito disso. Às vezes sai muito forte no primeiro km, nem aqueceu direito, só colocou o tênis e saiu correr porque estava descansado e tudo mais, correu o primeiro km forte. Ok, mas daí você corre o segundo, terceiro mais ou menos, o quarto leve e o quinto você consegue recuperar e volta. Então esse corredor montanha-russa é o que sobe e desce sem nenhum controle. A partir de hoje você não vai agora mais ficar sem controlar sua intensidade, porque senão você está jogado à beira do abismo. O que vier, veio, o que não vier, não vai vir. Você vai estar muito solto no treinamento, então você tem que controlar sua intensidade. Segundo erro. Vamos para o terceiro erro. Correr forte quando é para correr leve. Isso aqui é muito importante. Talvez você que não tem uma planilha, que não tem uma orientação, não entende muito isso. Como assim eu tenho que correr forte quando correr leve? Mas você faz isso indiretamente. O que é? Eu dei um exemplo aqui, tá? De terça, quinta, sábado ou domingo. Vamos pensar que você está inscrito numa prova. Ou sábado ou domingo você vai pegar e vai treinar com um amigo que é mais forte, tem que estar descansado porque ele é mais forte e vai ser um treino intenso para você. Ou vai fazer algum teste, alguma coisa. E aí na terça-feira, porque é na semana que antecede, você faz um treino forte. Você fala, não, vou fazer um treino forte, beleza. E aí chega na quinta, na quinta você já está perto do seu teste, perto da sua prova. E o que você tem que fazer? Na teoria e na prática, é você soltar um pouco a sua carga de treino, fazer um treino leve. Para o quê? Fazer apenas um descanso ativo. Você não se manter muitos dias sem treinar, mas fazer um descanso ativo. Isso é importante para você manter a sua fibra ativada e não ficar muito também na leseira ali. E aí, como é para fazer leve, você chega no treino e fala, mas hoje eu estou bem, hein? Hoje eu estou bem. E ao invés de leve, faz moderado ou faz forte. E aí pensa que você vem num forte, aí você faz moderado ou forte, e aí nesse tempo de recuperação você não consegue recuperar tanto. E aqui é até entendível que você esteja com gás a mais e queira correr forte. Só que se você correr forte no dia errado, você vai gastar energia para o seu teste, para sua prova ou para o seu treino com seu amigo que é um pouco mais forte. Ou o percurso é mais difícil, você tem que guardar energia para o final de semana. Então você tem que entender que existem períodos importantes que você deve respeitar a intensidade leve. Ou seja, não pode treinar forte naquele momento, porque você está guardando energia, acumulando energia para o seu ponto principal, para o seu objetivo principal. E isso acontece muito com corredores que não têm orientação. Ou seja, corre forte quando era para correr leve, ou corre leve quando era para correr forte. E aí tem um embate e talvez a sua performance está dependendo de pequenos ajustes como esse, que nós chamamos de polimentos, talvez,
que o evento que antecede o seu alvo, ele vai ser em carga mais baixa. A semana, ela pode ser com carga mais baixa, com intensidade ou volume. Depende como que seu corpo está. Você tem que começar a entender mais, ouvir mais o seu corpo. E não apenas também sentir, não, eu tenho que fazer forte. Pô, às vezes hoje não é o dia. Lembra que a corrida é multifatorial, isso vai ser importante. Mas esse terceiro erro vai acabar com a sua corrida. Porque você está correndo forte quando é para correr leve. E se você tem planilha e não está seguindo isso, também está errado, ainda mais errado, porque você tem orientação e não está utilizando ela. Então, a partir de hoje, sempre eventos que antecedem algum alvo seu, faça um treino leve, por mais descansado que você esteja e com mais gás que você esteja. Deixa para gastar lá no dia. Quarto erro. Nilson, eu tenho que melhorar minha técnica. E isso é um desejo de muitos corredores, desde iniciantes até os avançados. Só que, lembra que eu falei para você? Correr é diferente de treinar corrida. Esse é o nosso lema. Não se esqueça, corredor. E aí, quando você quer melhorar a sua técnica de corrida, melhorar a técnica sem fortalecimento. Você está fazendo exercício de técnica, mas não está fortalecendo. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Calma, vou te mostrar. O recrutamento muscular. Quando você faz um treino de força, você manda estímulos neurais mais rápidos para as fibras musculares ativarem, ou seja, o glúteo, a posterior de coxa, a panturrilha, está fortalecendo, você está recrutando músculos. Ou seja, está mandando sinais para o seu cérebro. Vai lá, contrai a panturrilha, contrai a posterior, contrai o glúteo. E isso, o treinamento de força é muito importante. E para você melhorar a sua técnica de corrida, que eu também acho super importante para qualquer corredor, refinar esse gesto biomecânico que vai te trazer economia de energia, vai te trazer uma corrida mais limpa, você tem que treinar força, porque a sua chance de melhorar a sua técnica, tendo mais recrutamento muscular, recrutamento neural, para você ativar aquela musculatura que vai ser necessária para realizar aquela técnica, vai te trazer muito mais facilidade do que corredor que não faz treino de força e quer melhorar a técnica. Então olha como as coisas estão interligadas. Se você não fizer fortalecimento, você vai estar acabando com a sua corrida. E esse quarto erro é um erro que eu vejo muito, desejo dos corredores. Do quê? De realmente, Nilson, minha corrida é um pouco feia. Cada um tem sua particularidade, mas a gente consegue refinar sim. E para você refinar, eu recomendo que você faça treinamento de força. Combinado? E o nosso quinto erro. Esse quinto erro que acaba com a corrida dos corredores. Se você pulou essas etapas, ok. Agora, esse quinto erro, você vai ter que dar um passo para trás. Se você já avançou essa etapa. Qual que é? É subir os quilômetros sem lapidar. Isso acontece muito. Porque qual é o desejo do corredor? Correr meus primeiros 3 ou meus primeiros 5 quilômetros. Mas lembre-se o lema? Correr é diferente de treinar corrida. E aí você alcança o teu primeiro objetivo, que é o 3, que é o 5. E aí o que acontece com você? Você pega e fala, já alcancei, agora eu quero um 10, eu quero correr 7, eu quero correr 15, eu quero correr 21, eu quero correr 42. Ou seja, essa subida, ela vai acontecer? Claro que ela vai acontecer. Se for do seu interesse e você quiser ter esse avanço, você vai conseguir. Mas é importante salientar, esse efeito escada não vai acontecer de um dia para o outro. Ou seja, você só subir os seus quilômetros. Você tem que tomar um pouco de cautela com isso. E você não insistir na distância. Isso é um erro comum dentro dos corredores. Atingir o teu 3 ou teu primeiro 5 km, teu primeiro 10 km, não avance mais quilômetros. Fique ali um momento e aplique qualidade. Ou seja, se você não ficar, por exemplo, um determinado tempo nessa distância, não quer dizer que você precisa subir para outra. Fique mais tempo na distância que você definiu como alvo e alcançou. Porque agora você primeiro
é alcançar os primeiros 5 km correndo leve, ou seja, sem caminhar, ou os primeiros 10 km sem caminhar. E depois, você vai partir para mais quilômetros? Não, você vai partir para mais intensidade, porque vai te dar um pouco mais de velocidade e isso vai te dar mais segurança para uma distância ainda maior. Por isso que corredores chegam até a maratona com menos de um ano, porque começa 5, 10, 21, 42, vai chegar, mas a qual preço que vai chegar? Isso não é legal, esses maratonistas muito cedo. Sempre vai ter a pessoa fora da curva, tá? Sempre vai ter a pessoa fora da curva que se dá bem, nunca se deu mal, mas em sua maioria, os corredores devem respeitar a progressão. Nesse é o primeiro ano, fica nos 5, fica nos 10 e lapida bastante para você conseguir pegar mais qualidade. Esse quinto erro, ele vai acabar com a sua corrida em que sentido? No sentido de que você não vai conseguir ter qualidade nas distâncias maiores. Quando você for para o 10, para o 15, para o 21, para o 42, você não vai ter qualidade. E não tendo qualidade, vai ter mais tempo de corrida, mais exposição, mais chance de lesão. E não vai ter aquela coisa com qualidade. Então, quando você treina com velocidade, com maior intensidade, você vai trabalhar até mesmo com melhor técnica de corrida. Isso vai te ajudar muito no processo. E esse quinto erro vai acabar com a sua corrida. Entenda isso. Então, esses 5 erros são importantes. Mas eu tenho um recado para vocês. Tá? A partir de hoje, eu espero que você tenha anotado esses 5 erros, porque são erros comuns que eu vejo em corredores que estão em até um ano de prática. E se você está com mais de um ano, também é super normal acontecer isso. É você olhar para dentro de você e ver o que você está errando e não ter vergonha de voltar, dar um passo para trás. Porque esse passo para trás, ele vai te trazer lá no futuro muito mais qualidade. E a partir de hoje, você não cometerá mais esses 5 erros. É um combinado entre nós aqui. Nilson, como eu posso fazer para evitá-los? O primeiro, você vai ter que fazer o quê? Diferentes tipos de treinos. Lembra, ao invés de fazer 5 km, faz 2K mais 10 de 300 por 1 minuto parado. Vai dar 5 km também, mas vai estar uma diversificação. Não vai o quê? Repetir os treinos. No segundo erro, você pode, para controlar a intensidade, baixar um aplicativo, usar um relógio, pode ser com GPS, sem GPS. Com o celular, você já vai ter pelo menos os minutos que você está correndo. Tem que ter alguma coisa, e é simples. Você pode baixar o aplicativo no celular e ver a distância, quilômetros, pace, todos os dados. No terceiro erro, você ter um alvo vai te ajudar a treinar forte quando preciso. Porque se você não tem um alvo, você não vai saber quando você treina leve, treina forte. Agora, quando você tem um alvo, uma prova, um teste, um treino com um amigo forte, você sabe que naquela semana que antecede, no dia anterior ou no último treino antes do principal, tem que ser intensidade leve. Tem que ser intensidade leve para você guardar energia para lá. Agora, quando você não tem alvo, não tem nada, você fica treinando forte toda vez, treina leve quando der, treina forte quando der. Você tem que começar a olhar de trás para frente, do seu alvo para cá. Perfeito? No quarto erro, técnica sem fortalecer, você tem que fazer o quê? Tem que fortalecer. Para você ter a transferência de recrutamento tanto neural quanto muscular. E o nosso quinto erro, eu peço que você insista pelo menos 6 meses naquela distância. Ou seja, está no 5 km, fez o 5 km, agora insista 6 meses no 5 km. Fez 10 km, agora insista 6 meses nos 10 km. Para que você tenha consistência no processo e que você não erre o seu alvo. E que não suba sem qualidade. Porque a partir de hoje, corredor, você não cometerá mais esses 5 erros. Se você tiver mais alguma dúvida, algum outro erro que você veja que esteja fazendo, comenta aqui embaixo que eu vou ter o prazer de responder todos vocês. Mas a partir de hoje, você não cometerá mais esses 5 erros.